Ela se casa com o garoto mais famoso da escola. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Tudo começa com um homem que recebe a foto de sua futura noiva e logo se encanta com a beleza dela. Enquanto isso, a jovem escuta sua avó reclamar sobre uma reportagem que viu no jornal envolvendo a família deles. Nessa hora, Kirigaya demonstra total desinteresse pelo assunto, então Yoshino chama a atenção dele para o final da matéria, onde comentam que os netos das duas famílias estariam se aproximando cada vez mais. Com isso, a imprensa passou a acreditar que os dois acabariam se casando em breve. Curiosa, ela pergunta se a notícia estava mesmo se referindo a eles. Kirigaya confirma dizendo que não poderia ser sobre outra pessoa. Ao escutar isso, a garota começa a reclamar ainda mais, afirmando que nunca sequer conheceu o tal neto de Tóquio, no caso Miyama. Quanto ao avô dela, Kirigaya, ele se mostra surpreso com o fato de a neta nunca ter falado sobre relacionamentos, mesmo já tendo 17 anos. Por esse motivo, ele decidiu procurar por conta própria um bom pretendente para ela. Yoshino então pergunta se ele conhece Miyama há bastante tempo. Kirigaya responde com tranquilidade que sim, pois jamais indicaria qualquer um para ela. Ainda assim, Yoshino deixa claro que não tem intenção de se casar. Kirigaya, então, a aconselha a pelo menos ir conhecer o rapaz. Além disso, ela pode aproveitar a viagem para se mudar para Tóquio e se acostumar com o modo de falar local. Mesmo relutante, Yoshino continua dizendo que sequer conhece o tal Kari, nome do pretendente que o avô arranjou. Kirigaya então esclarece que o nome dele é Miyama Kirishima. Ao ouvir esse nome incomum, Yoshino pergunta se aquilo era algum apelido de mafioso, mas Kirigaya corrige dizendo que é o nome verdadeiro. Além disso, o garoto ainda é apenas um estudante do ensino médio, ou seja, não faz parte de nenhuma gangue. Em seguida, ele insiste para que ela vá a Tóquio conhecer o tal Kari, e no fim, Yoshino acaba cedendo. Ela parte para o encontro com Miyama, mas antes de vê-lo pessoalmente, é abordada por Tokuza, o chefe da família Miyama. Nesse momento, ela fica encantada com a aparência dele, chamando-o de tiozão bonito, enquanto Tokuza comenta que ela se parece muito com Renji, e acredita que todos digam isso a ela. Yoshino confirma dizendo que as pessoas sempre brincam chamando a de versão feminina de Renji. Depois disso, ela tenta acelerar as coisas e pede para conhecer logo Miyama. Surpreso, Tokuza revela que o garoto já está com ela esse tempo todo, e isso a faz levar um baita susto. Logo após, Tokuza guia para conhecer melhor o lugar, e no caminho diz que tudo já está pronto para ela morar ali com Miyama. Ao ouvir isso, Yoshino explica que ainda não decidiu se realmente vai morar ali ou não, e que pode acabar recusando a proposta. Lembrando disso, Miyama se desculpa por ter sido apressado e afirma que não há problema algum se ela não aceitar, pois ele entende que seria estranho forçar um casamento entre dois jovens que nunca se viram. Justamente por isso, ele imaginava que ela acabaria rejeitando a ideia. No entanto, o simples fato de ela ter aceitado conhecê-lo já o deixou muito feliz. Ela percebe que ele não parece ser uma má pessoa, e só por isso já é transferida para a escola dele. Yoshino começa a se sentir insegura, achando que talvez não tenha capacidade de acompanhar os estudos por lá. Durante uma conversa, ela o chama de Kirishima-kan, sendo formal demais. Ele pede que ela o chame apenas de Kirishima, e ela atende ao pedido. Em seguida, Kirishima a leva até a sala onde ela terá aulas, e depois segue para a própria classe. Observando à distância, Yoshino se impressiona com a boa educação dele, mesmo tendo vindo de uma família complicada. Isso a deixa mais tranquila, pois ele aparenta ser alguém gentil e normal. Já em sala de aula, 3 alunas a abordam, curiosas sobre sua ligação com Miyama, já que as viram conversando pela manhã. Yoshino até estranha ser abordada, pois em Osaka quase ninguém falava com ela. Então ela explica que os avós dele são muito próximos, e por isso ela acabou conhecendo Miyama também. Uma das garotas mais direta pergunta se ela é namorada dele. Yoshino nega, mas diz que os avós querem muito que eles acabem juntos. Diante da resposta vaga, a menina bate na mesa e exige que ela seja mais clara, mas Yoshino fica em silêncio, assustada. Com isso, as garotas desistem e vão embora. No intervalo, ao se encontrar com Miyama, Yoshino comenta sobre como ele parece ser bem popular naquela escola. Ele, por outro lado, diz que nem percebe isso, pois os colegas apenas o cumprimentam e nada mais. Isso porque todos já sabem quem é o avô dele. Yoshino então pergunta se as pessoas não sentem medo dele. Kirishima responde que não, pois a polícia agiria rápido caso um Yakuza fizesse algo errado. Mesmo assim, ela pergunta se ele não se incomoda por estar sempre sendo observado. Kirishima responde que nunca havia parado para pensar nisso. Contudo, ele diz isso a encarando de forma tão intensa que ela acaba perdendo o sono naquela noite. Tentando se acalmar, ela vai beber água, mas no caminho vê, pela janela, Kirishima chegando em casa à noite, com a camisa e o corpo encharcado. Nesse momento, ela começa a pensar que ele realmente tem ares de mafioso. No dia seguinte, na escola, ela combina de sair com ele para comprar alguns itens para casa. Ele responde com frieza, dizendo que só poderá ir à noite. Nesse instante, ela se lembra da noite anterior e da imagem dele coberto com o que parecia ser sangue. Ainda assim, Yoshino tenta se convencer de que está exagerando e inventando coisas na própria cabeça. Enquanto caminha pelos corredores da escola, ela escuta um grupo de meninas falando mal dela, chamando-a de espalhafatosa. Uma delas vai ainda mais longe e espalha um boato cruel, dizendo que Yoshino trabalha como
para pagar uma suposta dívida com a família Miyama. Depois disso, ela vai às compras com Kirishima, mas durante o passeio se lembra que precisa sacar dinheiro. Yoshino então pede que ele a espere um pouco enquanto resolve isso. Ao ficar sozinha, ela acaba sendo abordada por 3 rapazes que começam a assediá-la e a chamá-la de moça da noite, só para variar. Ela tenta se desvencilhar dizendo que estavam enganados, mas logo percebe que, na verdade, eles estavam mesmo dando em cima dela, algo que jamais havia acontecido na cidade onde morava antes. Os garotos começam a arrastá-la para um beco escuro, e mesmo quando ela afirma estar acompanhada, continuam forçando a situação. Até que, de repente, Kirishima aparece e declara que Yoshino está com ele. Mesmo assim, os 3 tentam enfrentá-lo. Kirishima derruba o primeiro com facilidade, e os outros começam a xingá-lo. Como palavras não machucam de verdade, ele resolver à sua maneira. E surrando o segundo até o último deles cair, continua batendo sem parar. Yoshino então pede para que ele pare, dizendo que já está bom. Antes de ir embora, ele alerta os agressores para nunca mais mexerem com Yoshino, afirmando que se tentarem se vingar, não sairão vivos. Dado o recado, ele chama Yoshino para irem embora. No caminho, explica que ela nunca havia passado por algo assim antes, porque todos sabiam que ela era neta de um homem influente. E além disso, vivia acompanhada de alguém com uma aparência intimidadora, o que inibia qualquer abordagem. Por isso, ele aconselha que ela fique mais atenta, pois ali não era mais Osaka. Yoshino pede que ele espere antes de continuarem, pois alguém poderia chamar a polícia se visse ele coberto de... Então ele tira um moletom manchado e revela suas tatuagens. Ao ver isso, Yoshino se assusta e ele promete que será mais cuidadoso ao expor esse tipo de coisa. Para tentar acalmá-la, ele leva a mão até o rosto dela, mas Yoshino num reflexo a afasta com um tapa. Em seguida, se desculpa, mas Kirishima responde com irritação, dizendo que está cansado. Ele diz que achava que ela era uma mulher forte, interessante, alguém que despertava seu desejo. Gostava de mulheres com personalidade que pudessem fazê-lo sentir-se até mesmo um capacho. Diante da reação confusa dela, ele decide ser mais claro. Afirma que ela é ainda mais atraente do que imaginava, mas isso o fez perder o interesse rapidamente. No entanto, ele não a culpa, pois reconhece que criou expectativas demais. E quando ela tenta reagir, Kirishima diz que ela pode ficar onde está, pois para ele, ela continua sendo alguém sem valor. Em seguida, questiona se ela ao menos consegue gerar algum retorno, insinuando que venda seu corpo, já que, segundo ele, esse seria seu único recurso valioso. Dito isso, ele a deixa à vontade para voltar a Osaka, inclusive levando consigo cada palavra que ele disse, caso algo saísse do controle. Após essa cena absurda, Yoshino, em choque, vai à escola apenas para abrir seu armário. Lá encontra suas coisas cobertas de lama, percebendo na hora que se tratava de bullying. Logo em seguida, escuta um grupo de garotas rindo escondidas. A ideia de retornar para Osaka passa pela sua cabeça, mas ela respira fundo e decide se manter firme. De repente, ela recebe uma ligação de Kirigaya. Durante a conversa, ele percebe algo errado e pergunta se está tudo bem entre ela e Miyama. Yoshino se cala. Kirigaya então pede que ela aguente pelo menos mais um ano, independente das dificuldades. Mais tarde, ela chega na escola com uma mochila e a joga sobre ele, revelando 4 milhões em dinheiro, fruto da venda de um dos seus rins. Afinal, ele havia dito que seu corpo era a única coisa de valor que possuía, e agora ela tinha capital suficiente para continuar morando com ele. Ela diz que não vai mais ser a garota sem graça que ele descreveu e que se as colegas da escola continuarem mexendo com ela, arrastará todas para o fundo do inferno. Diante do tom agressivo de suas palavras, Kirishima a segura pelo braço e diz que no fim das contas, ela se tornou exatamente o tipo de mulher que ele ama. Isso a deixa sem palavras. Enquanto isso, Tokusa recebe uma ligação misteriosa. Ele conversa com seus subordinados sobre um problema recente que acabou de descobrir. Na escola, durante o intervalo, Yoshino se esconde para comer sozinha, sem ter Miyama por perto para importuná-la. Ela ainda está se recuperando da cirurgia, além do estresse que vem a consumindo aos poucos. Vendo Miyama sempre sorrindo, ela não consegue decifrar o que ele realmente pensa, e isso a deixa mais inquieta. De repente, Miyama aparece. Yoshino, surpresa, pergunta como ele soube onde ela estava. Ele responde dizendo que está enfeitiçado pelo amor que ela lançou sobre ele, o que o permite saber seu paradeiro sempre. Perplexa, ela escuta em silêncio. Miyama então revela que a resposta estava em sua própria bolsa. Ao procurá-la, ela encontra um dicionário eletrônico, onde ele havia instalado um rastreador sem que ela percebesse. Indignada, Yoshino quebra o aparelho na hora e começa a confrontá-lo. Miyama explica que já pensava em contar a verdade, mesmo antes de ser descoberto. Ele acrescenta que tem algo importante para contar. Seu pai ligou, pedindo que ele e Yoshino permanecessem juntos em casa naquela noite. Com isso, Yoshino começa a imaginar várias possibilidades antes mesmo da conversa acontecer.
mas Miyama a tranquiliza, dizendo que não há motivo para se preocupar. Logo, 2 funcionários da casa aparecem, informando que cuidarão do local no lugar do pai dele. Miyama percebe que é a primeira vez que Yoshino os vê e os apresenta: Tachibana e Namori, 2 homens de aparência humilde, mas de bom coração. Ofendido pelo comentário sobre sua aparência, Tachibana repreende Miyama, exigindo mais respeito. Depois disso, ele vai direto ao ponto e informa que a filha do presidente das indústrias Kasai desapareceu. Ao ouvir o nome, Yoshino não entende de imediato. Então Miyama explica que essa família é a terceira mais poderosa entre os grupos ligados a eles.